Olá e bem-vinda a mais um episódio do podcast Saúde Natural para Mulheres. No episódio de hoje vamos falar sobre a síndrome pré-menstrual. Para cerca de 48% de todas as mulheres a nível mundial em idade reprodutiva, a síndrome pré-menstrual não é de facto um motivo para brincadeiras. A tensão pré-menstrual há muito que ela é mal compreendida. E embora ela tenha sido reconhecida como uma coisa real, como algo verdadeiro, há mais de 60 anos que foi considerada como algo verdadeiro, algo real, e com um diagnóstico médico oficial desde a década de 1990, ainda assim, muitos médicos continuam a acreditar que a tensão pré-menstrual é algo apenas da cabeça das mulheres. Além disso, como existem tantas mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual, existe a ideia que trata-se de um desconforto que faz parte do facto de se ser mulher, ou seja, nós próprias desvalorizamos o mal-estar que sentimos mensalmente quando temos o síndrome pré-menstrual. Mas não. A tensão pré-menstrual não está nas cabeças das mulheres, não vive nas nossas cabeças. A tensão pré-menstrual é algo com o qual nós não devemos conviver e sim algo que devemos resolver. Para teres noção, existem mais de 150 sintomas físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos atribuídos à tensão pré-menstrual. Curiosamente, as verdadeiras causas fisiológicas da tensão pré-menstrual ainda não são completamente conhecidas, ainda são desconhecidas. E embora seja geralmente descrito como um desequilíbrio hormonal, há alguns estudos que analisam os níveis hormonais em mulheres com e sem tensão pré-menstrual mostram praticamente os mesmos resultados, ou seja, existem poucas diferenças a nível hormonal nas mulheres com e sem tensão pré-menstrual. No entanto, acredita-se que não é bem a nível da flutuação, mas acredita-se que nas mulheres com tensão pré-menstrual existe uma variação na forma como estas flutuações dos níveis hormonais interagem com as nossas hormonas do stress e com os nossos neurotransmissores. Neurotransmissores são aquelas substâncias químicas que controlam o humor, como por exemplo a serotonina, que é considerada o neurotransmissor da felicidade. O que nós sabemos é que são vários os factos que aumentam o risco de uma mulher sofrer tensão pré-menstrual e tem vindo a ser demonstrado que as abordagens nutricionais, as abordagens de estilo de vida e outras estratégias terapêuticas conseguem reduzir ou até mesmo eliminar por completo um quadro de tensão pré-menstrual. Então, como é que nós podemos caracterizar esta síndrome, este quadro? Em média, as mulheres apresentam sintomas de tensão pré-menstrual durante cerca de 7 a 10 dias por mês, que inclui a semana que antecede a menstruação. Mas, para algumas mulheres, os sintomas podem começar logo após a ovulação e persistirem até ao início da menstruação. E assim, quando os sintomas começam a atrapalhar o teu conforto físico, quando os sintomas começam a interferir na tua capacidade de funcionamento, então sim, este é um sinal de alerta que deve ser avaliado e que deve ser tratado para melhorar a tua qualidade de vida. Os sintomas da tensão pré-menstrual, como eu disse há pouco, são muitos. Os sintomas a nível emocional mais comuns são, de facto, as mudanças de humor, mas logo a seguir existem outros sintomas emocionais comuns que incluem um aumento da tensão nervosa, que incluem um aumento da irritabilidade, de ataques de raiva ou de momentos de raiva, implicam um aumento da impaciência, da depressão e ansiedade. Também pode causar problemas de sono, a sensação de insegurança, fadiga assim extrema, um cansaço assim quase que exagerado, um aumento de uma baixa autoestima, uma baixa motivação, falta de iniciativa, também uma memória, uma concentração mais volátil, mais fraca
e o facto de não te sentires muito bem com vontade de socializar, nem te sentires muito bem em situações em que tens que socializar. Depois temos a outra parte, os sintomas físicos, em que os mais comuns incluem um inchaço abdominal e uma sensação extrema de fadiga, como pode ser tanto mental como física. Existe também o aumento da sensibilidade mamária, o desejo por alimentos, por açúcar, por hidratos, por chocolates, por alimentos salgados, por exemplo, um aumento de episódios de dores de cabeça, acne, ondas de calor pré-menstruais, e também tonturas ou vômitos que podem ser bastante comuns. Uns outros sintomas menos comuns, mas que também são possíveis de ocorrer, são as dores generalizadas no corpo, dores musculoesqueléticas, náuseas e aumento de sintomas inflamatórios ou alérgicos, que podem incluir um potenciar de reações alérgicas, de infecções do trato respiratório superior ou também crises numa doença, numa mulher que seja portadora de uma doença autoimune. Então, porquê é que é importante falarmos na tensão pré-menstrual? Isto porque a tensão pré-menstrual ela está associada a uma série de fatores nutricionais e pode refletir a nossa exposição a fatores ambientais e também a um aumento de uma inflamação sistémica, uma inflamação generalizada. A tensão pré-menstrual tem um pormenor que é, ela pode ter um impacto muito significativo na vida da mulher, pode comprometer o trabalho, pode comprometer as suas relações, pode comprometer até mesmo o seu rendimento no final do mês. Não podemos esquecer que pelo menos 5% das mulheres menstruadas ficam incapacitadas com a tensão pré-menstrual grave, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, todos os meses, o que significa que estes sintomas podem prejudicar até de forma bastante significativa a vida da mulher que apresenta este quadro. A boa notícia é que existem diversas estratégias que podem ser aplicadas para reduzir ou até mesmo para eliminar os sintomas de tensão pré-menstrual. Estes sintomas, quando aplicadas as estratégias, umas delas de carácter mais generalizado e outras de carácter mais individual, mas ao serem implementadas estas estratégias, é expectável que haja uma diminuição dos sintomas associados à tensão pré-menstrual ou ao transtorno disfórico pré-menstrual num espaço de 2 a 4 ciclos menstruais. Isto quando conseguimos encontrar a combinação certa de estratégias para as necessidades individuais de cada mulher. Então, que estratégias são estas? As estratégias são sempre aquela base essencial para a promoção da saúde, ou seja, são estratégias ao nível do estilo de vida, ao nível da nutrição e também ao nível das plantas medicinais e a suplementação. No que refere às estratégias que se incluem no estilo de vida, estamos a falar, como é óbvio, da atividade física, o exercício físico aeróbico, cerca de 1 hora, 3 vezes por dia, mas 3 vezes por semana, começa a gerar resultados benéficos ao fim de 8 semanas. E quando eu falo em exercício aeróbico, não é necessariamente ir para aulas de grupo ou ir para o ginásio, não. Uma caminhada rápida também conta. Outro fator muito importante do estilo de vida é a exposição solar. A exposição solar, nós somos um país que tem muito sol, mas que a generalidade da população, principalmente as mulheres, têm níveis muito baixos de vitamina D. A vitamina D, embora a gente tenha um nome de vitamina, ela atua no nosso corpo como uma pró-hormona e é muito importante como uma pró-hormona anti-inflamatória. Então, adotares hábitos de estilo de vida, como por exemplo a exposição solar, é muito importante e podes fazer isso mesmo através de casa, através de uma janela ensolarada, 1 ou 2 vezes por dia, que é muito importante para a tensão pré-menstrual e também para o transtorno disfórico pré-menstrual, porque vai interferir, vai beneficiar a produção de neurotransmissores, nomeadamente de serotonina. Outra questão também muito importante é fazer exames à tiroide, caso tenhas sintomas de tensão pré-menstrual, fazer exames à tiroide, porque muitas vezes o hipotiroidismo pode afetar
uma grande proporção das mulheres com tensão pré-menstrual. Logo, o tratamento adequado de um quadro de hipotireoidismo pode aliviar completamente os sintomas da TPM. No caso de uma mulher que apresenta um quadro clínico de tensão pré-menstrual e que fuma, este sim é um fator de risco. Logo, a recomendação passa inevitavelmente por deixar de fumar. A nível da alimentação, a alimentação deve consistir numa alimentação anti-inflamatória, o que significa que deve haver um aumento na ingestão de alimentos ricos em ômega 3, nomeadamente os peixes, nozes, as sementes de linhaça. Por falar em sementes de linhaça, é essencial a introdução de sementes de linhaça frescas, moídas, na rotina diária, ou seja, serem consumidas sementes de linhaça diariamente. E outra questão também muito importante é que caso tenhas normalmente níveis baixos de ferro, fica a saber que uma ferropénia, uma carência de ferro, acentua drasticamente os sintomas da tensão pré-menstrual. Portanto, se este é o teu caso, é recomendável que apostes em alimentos ricos em ferro, nomeadamente os damascos secos ou mesmo as folhas verdes escuras ou as lentilhas, outro tipo de leguminosa, e também as passas, são alimentos que têm boas concentrações de ferro, ou até mesmo os ovos. Depois, na fase lútea, ou seja, na segunda fase do ciclo menstrual, é importante que apostes mais no consumo de hidratos de carbono complexos, na redução do consumo de hidratos, porque é uma fase do ciclo em que a mulher está fisiologicamente mais resistente à insulina. Logo deve-se apostar num consumo mais reduzido de hidratos e, quando consumidos, na forma de hidratos de carbono complexos. Uma boa notícia é que nesta fase o chocolate amargo pode ser uma excelente aposta, porque tem compostos que ajudam a melhorar o estado do humor. Pelo oposto, é importante que reduzas tudo o que são açúcares, hidratos refinados, laticínios, sal em excesso e também o álcool, pelo menos na segunda fase do ciclo menstrual, porque são tudo alimentos que vão piorar, que vão acentuar os sintomas de tensão pré-menstrual. E por falar em alimentos, temos nutrientes que podem ser usados de forma mais específica, nomeadamente o cálcio. O cálcio é um nutriente, é um mineral que pode reduzir as dores de cabeça, também ajuda a reduzir a dor musculoesquelética, o mau humor e também o desejo por comidas específicas. Estas reduções podem ir até a uma redução dos sintomas a 50%, o que é uma percentagem muito significativa para quem apresenta um quadro clínico de tensão pré-menstrual. Junto ao cálcio, existe sempre um outro mineral que é muito interessante, que é o magnésio, que pode ser uma estratégia nutricional bastante interessante, uma vez que está envolvido em mais de 300 processos no nosso corpo, principalmente naquilo que respeita à produção hormonal e na adaptação da nossa resposta ao stress. Mais uma vez, principalmente quando tomado durante a segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, durante a fase lútea. Uma combinação que eu gosto muito de recomendar às minhas pacientes em clínica é a combinação da vitamina B6 com o magnésio e o cálcio, porque são 3 nutrientes que são extremamente eficazes para diminuir a tensão pré-menstrual. E depois temos a grande vantagem que a vitamina B6 é uma precursora dos neurotransmissores da serotonina e da dopamina, os neurotransmissores da felicidade, pelo que vão impactar de forma bastante positiva a regulação do estado de humor. Um outro suplemento, um outro nutriente que falei há pouco sobre na parte da alimentação anti-inflamatória, que é o ômega 3, porque o ômega 3 consiste em ácidos gordos essenciais que possuem propriedades anti-inflamatórias. Mais uma vez, isto é importante. Porquê? Porque, lá está, durante a fase lútea, as prostaglandinas, que são compostos inflamatórios, são libertados para ajudar a estimular os músculos do útero e a libertar o revestimento uterino. E é aqui que o ômega 3 entra e que pode ser bastante interessante, porque quando existe uma produção excessiva destes compostos inflamatórios, estas prostaglandinas, os sintomas da tensão pré-menstrual tendencialmente
pioram, pelo que o ômega 3 pode ajudar a controlar as prostaglandinas inflamatórias. E por último, não menos importante, é o zinco, porque o zinco é um mineral que apoia a produção da hormona foliculoestimulante, que por sua vez inicia a ovulação e a produção de progesterona. Além disso, os níveis adequados de zinco podem igualmente reduzir a inflamação geral do corpo, mais uma vez, reduzindo a produção excessiva de prostaglandinas inflamatórias. Depois, como último leque de estratégias, estão as minhas favoritas, que são as estratégias com plantas medicinais, sendo que em primeiro lugar é inevitável colocar o Vitex Agnus Castus, que é uma daquelas plantas que está mais associada à saúde sexual feminina, e os estudos mostram que esta planta pode até mesmo ser mais eficaz que a fluoxetina, que é um medicamento que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, portanto é usado para distúrbios de ansiedade, para distúrbios depressivos, isto quando associado à parte hormonal, o Vitex pode ter um efeito bastante positivo nos sintomas da tensão pré-menstrual. Outra planta que também tem destaque na redução dos sintomas é o açafrão, neste caso não é o açafrão da Índia, e sim o Crocus sativus. Existem, num dos estudos que foram feitos para avaliar a eficácia da Crocus sativus na tensão pré-menstrual, destaca-se em que 76% das mulheres que tomaram a Crocus sativus tiveram uma redução de mais de 50% nos sintomas da tensão pré-menstrual, que é uma redução bastante significativa. Além disso, a toma de Crocus sativus com a curcumina também pode ser uma combinação muito interessante. A curcumina, sim, é o açafrão da Índia, e esta combinação pode ser muito interessante, principalmente se tomares o açafrão da Índia, neste caso a curcumina, uma semana antes da menstruação e também durante os primeiros 3 dias do fluxo menstrual, o que faz com que ocorra um alívio dos sintomas, tanto da dor como a regulação do estado do humor e também dos sintomas físicos, nomeadamente da fadiga. Não menos interessante, mas que carece de uma avaliação mais individualizada, são os adaptogénios, sendo que existem vários adaptogénios úteis num quadro clínico de tensão pré-menstrual, mas aqueles que se destacam são a ashwagandha, a shatavari e a bacopa. O meu favorito é de longe a ashwagandha, mas os adaptogénios têm uma particularidade, é que os seus benefícios requerem de uma avaliação individualizada. De qualquer forma, ficas a saber que estas três plantas adaptogénicas podem de facto apresentar benefícios bastante significativos ao nível da redução dos sintomas da tensão pré-menstrual. Estas são as estratégias que, por norma, recomendo às minhas pacientes durante as consultas de naturopatia, variando, como é óbvio, também de acordo com a individualidade de cada uma, mas os resultados costumam ser bastante positivos e acabam por se resolver por completo quando estas estratégias são adotadas de forma regular. Caso sejas uma destes 50% da população mundial de mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual, espero que estas estratégias te sejam úteis e que te ajudem a reduzir os sintomas. Mas não te esqueças, nenhum destes conselhos substitui o acompanhamento profissional e pelo que, em caso de dúvida, deves sempre contactar o profissional de saúde que te acompanha. Espero que tenhas gostado e até ao próximo episódio.